Boa noite a todos. É uma alegria poder estar reunidos com vocês aqui mais uma vez, apesar desse clima que não ajuda muito, né? Mas que bom que a gente pode estar compartilhando esses momentos juntos para conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. E hoje nós nos propomos a conversar um pouquinho sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que faz esse convite para todos nós: sejamos perfeitos. Sede perfeito é o título do capítulo. Esse capítulo ele é composto por vários subtítulos e os benfeitores espirituais falam sobre os caracteres da perfeição, fazem uma análise sobre o homem de bem e também sobre os bons espíritas. Nós temos uma análise da palavra do semeador. Também temos nas instruções dos espíritos textos que falam a respeito do dever, da virtude, falam sobre os superiores e os inferiores, a nossa relação com as pessoas com graus diferentes de evolução. Fala também sobre o homem no mundo e o último tema do capítulo fala sobre cuidar do corpo e do espírito. A nossa ideia aqui nessa conversa é conversar de maneira geral sobre tudo aquilo que o capítulo nos traz, justamente nesse convite do sede perfeitos. Sabemos nós que somos espíritos eternos. Nós fomos criados por Deus há muito tempo atrás. E quando Deus nos criou, nós não sabíamos nada. Porém, Deus não nos largou no universo à nossa própria sorte. Nós recebemos, conforme nos explica o Livro dos Espíritos, tudo aquilo que nós precisamos para que tenhamos sucesso na nossa jornada. Porém, o ponto principal que vai nos levar a alcançar o sucesso depende de nós, que é a nossa vontade, é a nossa força, a nossa coragem, a nossa perseverança. Nascemos com o princípio da inteligência, nascemos, como nos ensina também o Livro dos Espíritos, com o conhecimento das leis divinas, visto que elas estão inscritas em nós. Nascemos com a força, necessária para as experiências que a vida nos proporia, sempre essas experiências estando de acordo com aquilo que a gente pode suportar, de acordo com as nossas capacidades, de acordo com o nosso grau de conhecimento. Deus não exige de nós além do que nós possamos suportar. Precisamos ter essa confiança. E o nosso processo de luta evolutiva, o nosso processo que nos leva a desenvolver esse convite de Jesus dos sede perfeitos, ele passa pelo esforço individual de cada um de nós, levando em conta que não existe uma receita de bolo para que alcancemos o objetivo. Cada um de nós tem a sua história, cada um de nós tem as suas características, cada um de nós tem um grau de conhecimento, cada um de nós tem um grau de moralidade, cada um de nós tem uma realidade diferente. Então, o que é realidade para mim não é realidade para o outro. O que é realidade para o outro não é realidade para mim. E por isso nós não devemos jamais nos balizar pelo outro. Devemos sim nos espelhar, e o exemplo maior disso é Jesus. Precisamos tê-lo como modelo e guia, entendendo que Jesus é um espírito elevadíssimo, e é difícil que eu consiga fazer o que ele fez, mas eu posso tentar, eu devo tentar, e eu vou tentar. E é tentando seguir os exemplos de Jesus que eu vou começar esse trabalho íntimo de evolução. Mas preciso ter esse entendimento, porque não basta eu saber que eu preciso evoluir, eu entender que a evolução é uma lei de Deus, e ela é, porque tudo na criação divina prospera, tudo na criação divina progride. Deus não criou nada para a estagnação. Se nós olharmos a nossa vida, a gente vai notar que tudo evolui. Para quem tem um pouquinho mais de idade, vai lembrar que há 30 anos atrás, não precisa nem ir tão longe, vamos pegar 10 anos atrás, não tinha WhatsApp, a internet era horrível, né?
A realidade de hoje é totalmente diferente. A minha filha tem 11 anos, ela não sabe o que é o mundo sem internet, não consegue nem imaginar. Como é que pode? Mas as coisas evoluem. Se nós falamos com alguém de gerações anteriores à nossa, falando com pais, com os avós, né, com pessoas mais antigas, a realidade era outra. E a gente vai se adaptando, ou seja, a evolução vai acontecendo. Se nós analisarmos a história da humanidade, em questão de 120, 150 anos, nós evoluímos muito em tecnologia, em facilidade de vida, nós mudamos muito o ambiente do nosso planeta, mas mudamos muito pouco moralmente. Muito pouco. Tanto é que, se nós olharmos o Evangelho de Jesus, que foi vivenciado pelo Cristo há quase 2000 anos atrás, até hoje é uma realidade da nossa vida. Por quê? Porque nós evoluímos muito pouco moralmente. É claro que o que Jesus nos traz é a verdade e sempre será atual. Mas quando Jesus trata dos erros humanos, nós vamos ver que de lá para cá nós mudamos muito pouco. É claro que hoje, quando alguém, pegando o exemplo do Evangelho, quando alguém comete o adultério, né, pegando o exemplo do Evangelho, uma mulher, a gente não vai apedrejar. Mas a gente enche de pedrada pela internet. A gente calunia, a gente fala mal, a gente cria intriga. Ou seja, a gente comete os mesmos erros de uma maneira diferente. Não fere fisicamente, mas fere moralmente, fere psicologicamente. Ou seja, não deixamos de ferir. Por isso é tão importante esse convite do Cristo que nos leva a refletir sobre a perfeição. E é necessário que cada um de nós reflita, procurando entender o que eu preciso fazer para que eu evolua. O que eu preciso fazer para que eu seja uma pessoa diferente. Nós somos espíritos eternos. O corpo perece, mas o espírito é eterno. Nós estamos vivenciando uma reencarnação, não é a primeira e não será a última. E nas nossas reencarnações passadas, amigos e amigas, eu tenho certeza que nós alimentávamos os mesmos vícios e os mesmos maus pendores que hoje nós realizamos. Porque eles nos acompanham de muito tempo. A vaidade, o egoísmo, o orgulho, a ganância que nos caracterizam hoje como coletividade não foram adquiridos de ontem para cá. Vem de muito tempo. Reencarnações atrás. Por que eu trago isso? Para que nós entendamos que nós reencarnamos sucessivamente cometendo os mesmos erros. A gente reencarna, esquece os propósitos que nós tínhamos lá no plano espiritual, porque lá a gente promete tudo, né? Ah, meu Deus, me dá a oportunidade de voltar. Eu prometo que eu vou ser melhor. Eu vou lutar por ser egoísta, por não ser egoísta, eu vou lutar para ser mais caridoso, eu vou desenvolver o amor, eu vou ajudar as pessoas, eu vou fazer um monte de coisa. Aí a gente reencarna, esquece tudo e volta a ser o que era anteriormente. E assim nós vamos desperdiçando oportunidades de aprender, de evoluir e de servir. Lá no Livro dos Espíritos tem uma questão, a de número 132. Kardec questionou qual é o objetivo da encarnação. E os espíritos responderam mais ou menos assim, dizendo para nós que a reencarnação tem por objetivo nos ajudar na nossa evolução. Nós vamos adquirir, um corpo físico condizente com o ambiente onde a gente reencarna, e isso vale para todas as moradas na casa do Pai. Nós vamos reencarnar num corpo coerente com o ambiente onde a gente vive, e nessa interação com o mundo nós vamos poder desenvolver as nossas habilidades, as nossas qualidades, vamos evoluir. Mas não basta isso. A reencarnação tem mais propósitos. A reencarnação também nos oportuniza a chance de que, vivenciando no plano físico, nós possamos ajudar a Deus a desenvolver a sua obra. Então a reencarnação não é para mim pensar só em mim. Eu preciso pensar na coletividade. E o que é a obra de Deus? Tudo à nossa volta. O ambiente, as pessoas, tudo. Irrestritamente, tudo. E se eu preciso ajudar no desenvolvimento da obra divina, eu preciso ajudar a todos. Ajudar as pessoas à minha volta, ajudar
no desenvolvimento do ambiente que nos serve de morada. E também sem esquecer das minhas necessidades. Porém, precisamos lembrar que nós temos 2 vieses de necessidade e que nos levam a uma encruzilhada. Nós temos as necessidades materiais e nós temos as necessidades espirituais. Normalmente vivemos muito intensamente o saciar das necessidades materiais. E é natural que isso aconteça. É preciso. Nós precisamos de conforto, nós precisamos de saúde, nós precisamos de bem-estar, nós precisamos de distração, nós precisamos nos vestir, nos alimentar. Nós precisamos muitas coisas vinculadas à materialidade, mas não podemos esquecer a ambiência espiritual da nossa vida, pois nós somos espíritos encarnados. Nós não somos o corpo. Nós animamos o corpo que nos serve como instrumento de trabalho aqui no plano físico. E essas necessidades espirituais é que vão nos ajudar nesse processo de melhora moral para que venhamos seguir prosperando no caminho que nos leva à perfeição. Não podemos esquecer os conselhos de Jesus, pois eles vão nos dar o norte, vão ser o referencial frente àquilo que nós precisamos fazer para buscar essa perfeição, que é o objetivo da nossa eternidade. É claro que é uma perfeição relativa, não podemos imaginar que alcançaremos a perfeição divina, porque senão Deus não seria Deus. Mas nós devemos lutar por nos aproximar cada vez mais. E tem aqui no Evangelho a primeira citação do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46, 47 e 48. Jesus diz-nos assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros, perfeito, como vosso Pai Celestial é perfeito. Nessa citação, Jesus faz essa reflexão, e na passagem do Evangelho ele fala sobre a caridade. Mas aqui nós temos o ponto específico do amor. O amor é o sentimento dos sentimentos. Lembrando que no Evangelho, o mesmo Evangelho aqui que a gente está analisando, consta que, no princípio, quando fomos criados, nós éramos instintivos. Depois, com o passar do tempo e aumentando a nossa sensibilidade, nós passamos a ter sensações. E essas sensações prosperam para que venhamos ter os sentimentos. E o sentimento dos sentimentos é o amor. Por isso precisamos lutar intimamente para desenvolver esse sentimento em nós, mas procurando entender o amor no sentido amplo da palavra, e não aquele amor que a gente normalmente cultiva. O amor que é um sinônimo de tudo aquilo que me satisfaz. Ou seja, eu vejo esse livro lá na livraria lá atrás, gosto da capa e penso: amei esse livro, vou comprar. E compro. Eu levo para casa, boto ele na estante e esqueço do livro. Isso é amor? Não é. Eu gostei do livro e eu comprei porque eu achei bonitinho. E muitas vezes nem vou ler o que está escrito nele. Fiz por impulso. Outro exemplo. Achei um cachorrinho na rua. Estou caminhando, vi um cachorrinho lá abandonado. Achei a coisa mais linda do mundo. Ai, que fofinho esse cachorro, amei. Vou levar para casa. Levo para casa, mostro para minha filha. A filha brinca com ele, se diverte. A gente fica feliz da vida porque o cachorrinho é a coisa mais linda do mundo, brincalhão. A gente dorme, de manhã cedo a gente acorda, sai de casa e tem que deixar o cachorro lá, porque a gente vai trabalhar e a criança vai para a escola. Quando a gente volta, o cachorro comeu o pé da mesa, ele fez xixi pela casa inteira, aprontou tudo que dava, comeu o rolo de papel higiênico, arrancou tudo que dava lá em volta das folhagens,
E a gente fica enlouquecido com o cachorro, pega ele e dá ele para alguém, porque ele me esculhambou toda a casa. Isso é amor? Não é. A minha esposa, hoje de manhã, quando saiu de casa, nós estávamos indo trabalhar, ela disse assim para mim: amor, eu vou pintar as unhas hoje. Que cor tu quer que eu pinte? Eu disse para ela: pinta de rosinha claro. Ela: tá bom. Cheguei em casa hoje de noite, ela pintou de vermelho. Não amo mais. Porque ela não fez aquilo que eu queria. Porque ela não respeitou o meu desejo. Porque ela foi contra a ideia que eu tinha dado. Esse normalmente é o amor que a gente alimenta. Aquele amor que me leva à satisfação. Tudo aquilo que vá contra o que eu quero, o que eu espero e o que eu desejo, eu não amo. Mas isso não é amor. Nunca foi e nunca será. Nós precisamos levar ao nosso entendimento íntimo que o amor verdadeiro é aquele amor que Jesus alimenta por nós. Aquele amor que não exige nada em troca, aquele amor que perdoa, aquele amor que doa de si em benefício do outro. E não importa o que o outro faça, eu estou fazendo o que o meu coração me manda, por amor. Tal qual a mãe faz pelo filho, pela filha. Que mãe deixaria de ficar a noite inteira acordada para cuidar do seu filho e da sua filha com febre? Fazem corriqueiramente. O filho lembra? Não. Jamais vai lembrar. E muitas vezes vai ficar bravo com a mãe e ainda vai jogar coisas na cara, esquecendo todo o carinho que a mãe dava para ele no momento de dificuldade. E a mãe deixa de fazer? Não. Por quê? Porque ela ama. E ama irrestritamente. É esse amor materno, esse amor paterno, esse amor divino que nós precisamos aprender a desenvolver nas nossas relações. Por isso Jesus nos pede para amar os inimigos, para amar aqueles que nos caluniam, para amar aqueles que nos tiram do sério, que nos provocam. Porque se é para amar quem me ama, todo mundo faz. O que tem de diferente nisso? O esforço está em nutrir o sentimento divino por alguém que vá contra a minha vontade, por alguém que me contrarie, por alguém que não goste de mim. Mas não importa o que o outro pensa, o que importa é o que eu sinto. E o amor é assim. Ele tudo dá e não espera nada em troca. Porque o que vale é a consciência tranquila. E quando nós aprendemos a doar de nós mesmos em benefício de todos, nós estamos dando um passo muito grande no caminho que nos leva à perfeição. Porque aprendemos a lutar contra algo que nos acompanha há muito tempo e que, segundo o Livro dos Espíritos, caracteriza a nossa imperfeição, que é o chamado interesse pessoal. Trabalhamos a nossa vida inteira pensando nas nossas necessidades. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de férias, eu preciso me alimentar, eu preciso satisfazer os meus desejos, eu. Fecho a minha vida num mundinho que eu crio na minha imaginação e me isolo do resto. E a gente faz muito isso hoje com um aparelhinho chamado smartphone. A gente senta na frente daquele aparelhinho e fica passando o dedo para cima e para baixo, horas a fio, e esquece do mundo. Às vezes a gente chega em casa e fica preso naquela telinha e nem conversa com o esposo, com a esposa, não sabe nem como é que está o filho e a filha. Vai dormir, acorda no outro dia, vai trabalhar e não falou direito com ninguém em casa, mas sabe o que tinha lá na telinha. Fazemos isso automaticamente sem nos dar conta do prejuízo que causamos para quem vive conosco. Por quê? Porque eu estou pensando em mim. Eu preciso me distrair, eu preciso me desestressar, eu preciso passar o meu tempo. Mas esqueço que eu preciso ser presente com quem Deus colocou na minha vida, com a família, com os amigos, com todas as pessoas da minha relação e também com aqueles que Deus vem colocar no meu caminho, porque Deus não perde oportunidade e nada acontece ao acaso. Devemos nos esforçar, irmãos e irmãs, para que possamos lutar contra o nosso pior inimigo. Aquele que, quando a gente olha para o espelho, a gente enxerga. Principalmente quando a gente está sozinho.
Eu mesmo sou o meu pior inimigo. Vou contar um segredo para vocês. Depois vocês me contam se é verdade. O maior causador de problemas na nossa vida é aquela pessoa que você vê no espelho. Nós mesmos. A gente causa todos os problemas da nossa vida. Ah, mas a vizinha me calunia. Por quê? Alguma coisa tu fez para ela. O meu chefe me persegue. Por quê? Tem alguma coisa ali. Qual é a contribuição que a gente dá para que as pessoas façam algo por mim que eu não gosto? Será que eu sou realmente perseguido? Será que eu sou realmente caluniado? Será que não sou eu que estou gerando algo que possa gerar mal-estar para os outros? E me sinta eu prejudicado sem me dar conta que eu estou prejudicando? Porque é muito fácil ser vítima. Às vezes é difícil assumirmos os nossos erros. Mas devemos refletir sobre isso. E essa falta de visão, melhor dizendo, essa miopia frente às dificuldades que a gente cria na nossa própria vida são decorrentes desse interesse pessoal. Porque pensamos só em nós. Mas devemos lutar contra essa má tendência que nos acompanha há muito tempo. E esse M do muito é um M maiúsculo, em negrito, para que nos chame a atenção, para que entendamos que é de longo prazo. E que para que venha a ser transformado numa virtude, é preciso que nós nos esforcemos intensamente. E o primeiro passo para que possamos iniciar o processo de mudança é analisar a nós mesmos. A doutrina espírita nos convoca a fazermos incessantemente a reforma íntima. Quando a gente fala em reforma de um ambiente, a gente sabe que a gente muda tudo por dentro, né? Ou por fora também. A reforma íntima é uma mudança íntima de nós mesmos. Um processo de transformação, para que eu seja uma pessoa diferente, através da compreensão que eu mesmo faço das minhas necessidades de mudança. E nós só vamos mudar quando a gente se der conta que precisa mudar. Porque se achar que está tudo bom, não tem nada que mudar, né? Quando a vida da gente está tranquila, está tudo certo, tudo feliz, a gente nem dá bola, vai aproveitando, né? Nós só paramos para pensar quando as dificuldades acontecem. E normalmente nas nossas vidas a dificuldade vem bater a nossa porta quando nós precisamos fazer uma reflexão mais intensa, porque é Deus agindo em nosso benefício para que a gente pare para pensar um pouquinho e procure entender o que eu estou fazendo de errado, o que eu preciso mudar. Porque o objetivo divino jamais nos é causar sofrimento. Muitas vezes o sofrimento é necessário, mas pela vontade de Deus, o sofrimento não existiria. O problema é que a gente teima em fazer coisas erradas, baseados naquele nosso interesse pessoal, e Deus precisa intervir para que a gente abra os nossos olhos e compreenda o mal que causamos para nós mesmos. Por isso, amigos e amigas, a nossa conversa da noite de hoje, essas nossas palavras que fazem essa reflexão sobre o Evangelho, em especial esse capítulo que fala, ou melhor dizendo, que nos convida para que sejamos nós perfeitos, é para que cada um de nós faça essa análise, procurando entender o que em mim precisa ser mudado. O que eu devo fazer para que eu aprenda a amar como Jesus nos ama. Lembrando, na passagem do Evangelho, quando Jesus, reunido com os seus apóstolos, estava por ser preso pelos seus opositores, logo depois daquele ritual que a gente conhece como Santa Ceia, como os lava-pés também, Jesus disse para os 11 que estavam ali presentes, porque Judas Iscariotes já tinha saído para cumprir o seu papel. Jesus disse para eles assim: eu tenho um novo mandamento para vos dar. E disse a eles: amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Entendamos que Jesus falou isso para a sua equipe, para os seus discípulos, prevendo já que seria necessário esse amor para que pudessem se sentir mais fortes. Jesus já tinha um entendimento das dificuldades que eles teriam dali para frente. Mas é um convite feito para cada um de nós, a fim de que nos amemos, mas não nos amemos daquele jeito que a gente entende o amor, e sim do jeito que Jesus nos mostra. Aquele amor verdadeiro,
aquele amor sincero, aquele amor que nada exige, que tudo faz. Esse amor que nós precisamos aprender. Esse amor que nós vamos desenvolver no nosso coração, quanto mais nós nos esforçarmos por fazer pelo outro o que eu desejo para mim mesmo. Esse é o recado. Levemos como regra de vida nas nossas vidas, nos esforçar por fazer pelo outro o que nós queremos para nós mesmos. Lembrando que a nossa evolução depende só de nós mesmos. Deus nos aguarda com toda a felicidade. E saberá ser muito generoso para conosco, quanto mais nós nos esforçamos. Mas depende só de nós, porque Deus não pode fazer por nós o que nós devemos fazer. A nossa evolução é responsabilidade nossa. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos nos empenhar, lembrando que existem dificuldades, existem provas, existem expiações, mas também existe o apoio, porque nós não estamos sozinhos nas nossas lutas. Deus está conosco, nos amparando, nos protegendo sempre. Por isso, sigamos com coragem, com fé, com esperança, tendo a certeza que no momento propício, Deus estará conosco, nos dando todo o seu apoio e recompensando os nossos esforços. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço a equipe espiritual que nos apoia nesse momento, e eu convido os amigos e as amigas a que façamos a nossa prece de encerramento. Aqueles de nós que nos sintamos confortáveis podemos cerrar os nossos olhos, e eu convido a todos que mentalizemos aqui junto conosco a presença do Cristo. Ele, com os seus braços abertos, um lindo sorriso no rosto a nos acolher, com o seu semblante luminoso, direcionando a cada um de nós essas energias benfazejas impregnadas de amor e de paz, envolvendo os nossos corações, a fim de que nos sintamos mais leves, fortalecidos, felizes pelos momentos que nós podemos vivenciar. E com todo carinho, com todo respeito, mentalmente conversemos com o Cristo, dizendo assim: obrigado, Jesus. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos deste de estar aqui reunidos em Teu nome. E agradecemos em especial a equipe espiritual amiga, que em Teu nome traz a cada um de nós o auxílio que tanto precisamos. Rogamos que as Tuas bênçãos nos amparem e nos protejam, dando-nos também o discernimento para que possamos fazer as boas escolhas e jamais nos arrependamos daquilo que fizermos. Ajuda-nos também, Senhor, a aprendermos a nos tornar melhores, evoluindo, tal qual é o propósito da nossa jornada terrena. Ajuda-nos a aprender, a pôr em prática tudo aquilo que nos ensinaste, com coragem, com fé e com discernimento. Rogamos que o Teu auxílio possa ser estendido aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, de estudo, para que a paz e a harmonia estejam lá presentes. Pedimos também por todas as pessoas que nós lembramos nesse instante, sejam eles encarnados ou desencarnados, que a Tua luz e o Teu amor, Senhor, envolvam e protejam a todos. E assim sendo, agradecidos e felizes, nós rogamos que as Tuas bênçãos e o Teu amor, Senhor, estejam conosco, nos amparando e protegendo hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja. E obrigado pela paciência, gente. Imagina. Uma água fluidificada. Obrigado. Muito bom, muito bom. Fora o frio, Obrigado, muito obrigado por essa palestra. Imagina, a gente só fala, quem coordena